Boa noite. Boa noite. Dilma reúne-se por 2 vezes com cúpula do PMDB e tenta amenizar a crise com o partido. O presidente participa em São Paulo do lançamento da campanha nacional de vacinação contra o HPV. Pesquisa revela que meio-dia é o pior horário de pico para os paulistanos. Agentes penitenciários entram em greve no estado, 60 presídios são afetados. Continuam as buscas por avião da Malaysia Airlines, desaparecido sábado com 239 passageiros. Novo remédio para tratamento da AIDS chega ao SUS ainda este mês. Agentes penitenciários de todo o estado entraram em greve por tempo indeterminado. Funcionários de quase metade dos 158 presídios de São Paulo aderiram ao movimento. Só no CDP de Pinheiros, cerca de 400 presos que chegaram hoje, transferidos de outras unidades e de delegacias, foram mandados de volta. Segundo o sindicato, em todo o estado, 15 mil agentes penitenciários, metade do efetivo, permanece dentro das prisões, mas de braços cruzados. Escoltas e visitas também foram suspensas, inclusive as de advogados e assistentes sociais. Só serviços essenciais, como a entrega das refeições e o banho de sol, foram mantidos. A categoria reivindica aumento de 20% nos salários e mudança na escala de promoções. O salário base inicial de um agente é de cerca de R$ 2.700. A categoria também se queixa da falta de agentes diante da superlotação das penitenciárias. O sistema prisional de São Paulo tem hoje 210 mil presos, quase o dobro da capacidade. No mínimo 3 mil agentes penitenciários estariam faltando hoje no estado de São Paulo. Nós temos aqui em Pinheiros, por exemplo, unidades que estão com triplo da capacidade, né? E faltando servidores, faltando 20, 30 servidores. Isso acarreta em quê? Compromete toda a segurança da unidade prisional. Muito mais do que uma greve. O sindicato diz que a greve atinge 75 dos 158 presídios do estado, inclusive os de Presidente Venceslau e Presidente Bernardes, onde estão os principais chefes do crime organizado. Amanhã, a partir das 6 da tarde, estão previstas 14 assembleias de trabalhadores de todas as penitenciárias que estão em greve. O resultado dessas assembleias vai determinar o futuro da paralisação. Justiça nega a transferência de Marco Williams Erbas Camacho Marcola, apontado como chefe do PCC, para o regime disciplinar diferenciado, conhecido como RDD, no qual o preso fica isolado 22 horas por dia. O pedido foi feito pelo Grupo de Atuação Especial de Combate ao Crime Organizado do Ministério Público, após uma investigação mostrar como age a facção que comanda o crime organizado de dentro dos presídios. O pedido foi feito em outubro do ano passado. Os promotores apuraram, por exemplo, que 106 policiais militares mortos em 2013 no estado foram vítimas de ações do PCC e que as ordens para os assassinatos partiram de dentro de presídios. Marcola está detido no presídio de Presidente Venceslau, de segurança máxima no interior do estado. Terminou em tumulto ontem um rolezinho no Parque Vila Lobos, na zona oeste de São Paulo. A polícia militar foi acionada por volta das 4 horas da tarde de ontem para conter depredações e brigas causadas por cerca de 200 jovens na entrada do Vila Lobos. Com a chegada dos agentes, os adolescentes se dispersaram. Ninguém foi detido. Um dia antes, no sábado, ocorreu o primeiro rolezinho organizado com apoio da prefeitura, no Parque do Ibirapuera, na Zona Sul. O encontro contou com a participação de 2.000 pessoas e terminou de forma pacífica. Um protesto por moradias complicou o trânsito na região do Grajaú, na zona sul de São Paulo, hoje pela manhã. O protesto começou por volta das 4 horas da manhã. Os manifestantes pediam a construção de mais moradias na região. As avenidas Belmira Marim e Teutônio Vilela, 2 das mais importantes do Grajaú, chegaram a ser fechadas pelos manifestantes. A circulação dos 55 ônibus que passam pela Zona Sul foi prejudicada durante quase toda a manhã. Por volta das 10 horas, o trânsito já fluía normalmente.
Pesquisa de mobilidade urbana na região metropolitana de São Paulo revela que as viagens diárias de carros e motos cresceram mais que os deslocamentos por ônibus, trens e metrôs. E que meio-dia é o pior horário de pico para os paulistanos. Segundo o levantamento, o transporte coletivo ainda é a escolha de mais da metade da população. O desafio é como diluir a demanda nos horários de maior procura. As imagens já não são novidade para os 8 milhões de passageiros que usam o transporte sobre trilhos na região metropolitana de São Paulo diariamente. No metrô, hoje de manhã, havia filas para entrar na estação, filas para pegar o trem e, depois de desembarcar, mais filas para sair. Já está há quanto tempo esperando? 10 minutos. Quantos trens já passaram? Uns 3. E ninguém tá nem aí se você tá grávida, se você tá passando mal, se você é idoso. Caos completo. A pesquisa feita entre 2007 e 2012 mostra que a população da região metropolitana de São Paulo fez, em média, 44 milhões de deslocamentos diários por todo tipo de transporte, incluindo as viagens a pé. Mas são os horários de pico os principais vilões da mobilidade. Todo mundo sai para trabalhar e volta ao mesmo tempo. É preciso que todos reflitam sobre uma questão de discutir nos seus lugares de trabalho, discutir na entrada e saída das escolas, o que pode ser feito, olhando todos esses dados, para diminuir esse pico tão pontiagudo, ele se tornar mais ameno, mais bem distribuído nos horários de pico. Por exemplo, se você tiver horário de pico, em vez de 5 às 6h30, se for de 5 até às 8, obviamente essa massa de passageiros vai ser mais bem distribuída. Todo tipo de deslocamento cresceu na Grande São Paulo. As viagens de bicicleta ou a pé subiram 8%, mas o transporte motorizado subiu mais, 18%. E a surpresa ficou para o crescimento do transporte individual. As viagens de carro e moto cresceram 21%. Já os deslocamentos por trem, ônibus ou metrô subiram 16%. A Secretaria de Transportes Metropolitanos, responsável pela pesquisa, aponta que os incentivos à indústria automobilística fez com que as classes mais baixas tivessem mais acesso aos automóveis. E se aumentam os carros nas ruas, os congestionamentos também. E os usuários do transporte coletivo acabam migrando para os trilhos. Enquanto as viagens de trens e metrô subiram mais de 50%, de ônibus o aumento foi de 13%. É uma tendência que nós temos que avaliar e averiguar as próximas pesquisas que nós fizemos e talvez já esteja embutida aí uma resposta importante para todos nós. Se o transporte ele for acessível, melhorar, as pessoas migram para o transporte coletivo. Assim como aqueles que tiveram a oportunidade de melhorar usando o carro, migraram para o carro. Em resumo, a política pública é fundamental na definição do comportamento da população. Um novo remédio utilizado no tratamento de pacientes com AIDS deverá chegar ao SUS ainda este mês. O comprimido produzido no Brasil associa 2 medicamentos em um só. O laboratório na cidade de Taboão da Serra conseguiu autorização do Ministério da Saúde e terá a patente durante 5 anos para produzir uma droga. A gente viu no fim da década passada que a Organização Mundial de Saúde estava recomendando a produção de doses fixas, né? E como a gente já fazia as doses isoladas, ou fazia pelo menos a dose isolada de um medicamento, a gente decidiu investir nessas doses fixas combinadas para uma facilidade do paciente e trazer para o Brasil uma novidade. São Paulo é a cidade com mais casos de HIV no país. São quase 25% dos infectados com o vírus. O tratamento exige que o paciente tome, em alguns casos, dezenas de comprimidos, dependendo do estado de saúde. É o caso de Aguinaldo, que convive com o vírus há 24 anos. Chegou a tomar 15 comprimidos para combater a doença. Hoje são 8, que muitas vezes são ingeridos com outros medicamentos que ajudam a diminuir os efeitos colaterais, como náusea e dores no estômago. Eu já tomo 8 por dia, evito ter acesso a tanta medicação, na verdade, né? Mas quando é necessário, eu tomo mais 4 por semana, então chega a tomar 14, 12 comprimidos por dia. Hoje são detectados quase 20 casos de AIDS a cada 100 mil habitantes em São Paulo. Do total de mortes por AIDS, 70% são homens.
Estimativas indicam que cerca de 700 mil pessoas estejam com o HIV e 150 mil desconhecem a situação. Este infectologista confirma que o uso de muitos medicamentos pode causar intoxicação no organismo. Por isso, a composição de vários comprimidos em um só é fundamental para agregar mais pacientes que não querem tomar o coquetel anti-AIDS. Na hora que a gente tem remédios menos tóxicos ou com um menor número de tomadas por dia, uma única tomada, ou mesmo uma combinação de comprimidos, isso pode ser um avanço na tentativa de ajudar as pessoas a não perder as doses que são diárias. Menos quantidade e mais qualidade de vida, eu acho. Continua desaparecido o avião da Malaysia Airlines. Até agora não foram encontrados vestígios da aeronave que desapareceu na madrugada de sábado. No total, 9 países estão envolvidos nas buscas pela aeronave. A China enviou mais equipes para auxiliar na operação e pediu que a Malásia reforce as buscas. Dos 239 passageiros, 150 eram chineses. A Interpol e o Serviço de Segurança americano investigam 2 pessoas que embarcaram com passaportes roubados. Os órgãos suspeitam que sejam terroristas. Hoje foram colhidas amostras de sangue de familiares das vítimas para colaborar numa suposta identificação dos passageiros. O voo saiu da Malásia rumo a Pequim e desapareceu em uma área coberta por radares. O piloto tentou retornar ao aeroporto de Kuala Lumpur, mas não teria emitido sinais à cabine de controle. E a semana começou quente aqui em São Paulo. Em quase todo o estado, as temperaturas passaram dos 30 graus. Aqui na capital, com a baixa umidade do ar, os termômetros chegaram a marcar 32 graus. E os próximos dias devem continuar assim, bem quentes. Vamos ver em detalhes a previsão para o Brasil e o estado de São Paulo com Mariana Armentano. Os próximos dias serão típicos de verão, com sol, muito calor e chuvas isoladas aqui em São Paulo. Isso porque uma nova massa de ar seco ganha força no sudeste e o tempo fica firme no norte e leste de Minas Gerais, Espírito Santo e centro-norte do Rio de Janeiro. Em quase toda a parte norte do país, o dia terá muitas nuvens e chuva a qualquer hora, inclusive no sertão. O tempo fica firme no Rio Grande do Sul e a máxima vai aos 30 graus na capital Porto Alegre. Em Curitiba, o tempo fica mais fechado e a máxima não passa dos 24. Já no Rio de Janeiro, faz calor de 36 graus. Em São Paulo, todo o estado terá uma terça-feira de sol forte e calor. Com o tempo abafado, muitas nuvens se formam ao longo do dia e algumas se intensificam. Por isso, entre a tarde e a noite, há previsão de pancadas isoladas de chuva. Máxima de 33 graus em Ribeirão Preto e de 34 em Araraquara. Em toda a faixa leste, os termômetros ficam perto da marca dos 32 graus, inclusive aqui na capital. O dia amanhece com apenas 20 graus, mas esquenta rapidamente. Na quarta-feira, a máxima prevista é de 29 e na quinta sobe para 31, ainda com condições típicas de verão. Eu volto daqui a pouco no Jornal da Gazeta, edição das 10. Até lá! A partir de hoje, a Sabesp reduzirá em 10% a captação de água no sistema Cantareira. A retirada passa de 31 mil litros por segundo para 27,9 mil. A redução será compensada com o uso de águas das represas Guarapiranga e Alto do Tietê. De acordo com a Sabesp, a troca não afetará o abastecimento de água. Hoje, depois de 2 dias de uma pequena elevação, o nível do sistema Cantareira voltou a cair e agora está em 16%. E São Paulo, a mais cosmopolita de todas as cidades brasileiras, tem a 50 quilômetros dos vistosos edifícios e das avenidas que concentram as maiores fortunas do país, um pedaço de chão que representa uma parte da zona rural da cidade. Segundo o último censo de 2010, 101 mil pessoas vivem nesta área rural. Árvores, pastagens e plantações fazem parte do dia a dia desses paulistanos que trocam o asfalto pelo campo. No caminho, o burburinho da periferia vai dando lugar a uma paisagem com jeito de campo. No terreno, a 50 quilômetros da Praça da Sé, Geilton cuida de 4 vacas, que dão conta de uma produção. Leite, queijo, faz tudo, faz coalhada, faz de tudo. O leite faz tudo.
Isso dentro da cidade de São Paulo? Dentro da cidade de São Paulo. Mas aqui nem parece, né? Não parece, mas é. Aqui é gostoso demais. Perto dali, Lourdes cria galinhas e patos no quintal de casa. Já teve porcos, mas de uns tempos pra cá se encantou pelas aves. Eu mesmo ainda tenho marreco, ganso e galinha de Angola. É o meu sonho ter, porque eu gosto de criação. Porque quando a gente quer comer, a gente tem o que comer, que elas nos dão os ovos e a carne pra gente se alimentar. Ela e o marido moram no Jardim Papai Noel, que fica na região de Parelheiros, bem ao sul da capital. Na área que no passado abrigava sítios e chácaras, surgiu um loteamento irregular, já estabelecido há mais de 30 anos. Sobre a origem do nome curioso do lugar, só há palpites. A Vila Natal, do lado do nosso bairro, tem Jardim São Nicolau e nós ficamos na ponteira como Papai Noel. Tem tudo a ver. Tudo a ver, porque tem Rua 25 de Dezembro, Rua Natal e Rua Belém. E na Rua Belém mora o seu Antônio. Aos 88 anos, é ele que cuida da horta e das bananeiras do quintal. As frutas são para a família e também para os vizinhos. Dá para alguém, os filhos levam. E o senhor come também, mãe? Ixi. Come muita? Agora mesmo nós comemos umas duas cada uma aí. Quando está muito maduro eu faço doce. Para não estragar. É, para não estragar, porque faz tá caro, né, meu filho? Tá caro para estragar. Então nada estraga? Nada estraga aqui, graças a Deus, não. Seu Abismael conta que o bairro cresceu e que muita coisa mudou desde que ele chegou por aqui há quase 30 anos. Mas a tranquilidade permanece. Meu dia a dia é no mato. Ah, é? E é bom isso? É sossegado. Quando eu saio para o centro, eu até fico meio estressado com esse trânsito de hoje. É mesmo? Aqui é diferente. Aqui é sossegado. Aqui não tem trânsito nem alagamento, mas também não tem supermercado, açougue, padaria. A farmácia mais próxima está a 8 quilômetros de distância. A escola do Jardim Papai Noel foi inaugurada há pouco mais de 10 anos, mas o lugar carece de outros serviços públicos. Valderez diz que o posto de saúde, além de distante, nem sempre tem atendimento. Às vezes tem médico, às vezes você vai lá, é 2, 3 meses para ser atendido. Problema que não é exclusivo de quem mora na São Paulo rural. Ao contrário das vantagens. Perto da mata, o ar é mais puro. Tem campinho de terra batida na vizinhança e cenas curiosas, como a do cavalo que toma banho de mangueira na esquina. Presidente Dilma Rousseff participou hoje, em São Paulo, do lançamento da campanha nacional de vacinação contra o HPV. Pela manhã, ela fez mais uma reunião para tratar da relação entre o governo e o PMDB. E agora à noite, Dilma viajou para o Chile para participar da posse de Michelle Bachelet. O encontro da presidente com a cúpula do PMDB ocorreu um dia após Dilma se reunir com o vice-presidente da República, Michel Temer. O senador Waldir Raupp, presidente do partido, participou da reunião hoje de manhã em Brasília e disse esperar que a crise entre o governo e o partido seja encerrada. Eu espero que esteja chegando ao final, né? Que no final tudo vai dar certo. Não deu certo ainda porque não chegou no final. Eu espero que esse final não esteja muito distante. Nós tratamos hoje das alianças regionais. Vamos voltar a tratar na próxima quinta-feira, possivelmente. Está sendo marcado, através do chefe da Casa Civil, o ministro Aloysio Mercadante, uma reunião para a gente continuar discutindo as alianças regionais, alianças nos estados. Para evitar novos conflitos, o governo estuda a possibilidade de o PT abrir mão de lançar candidatos em até 6 estados para apoiar nomes do PMDB. Hoje, a presidente Dilma Rousseff esteve em São Paulo para participar da cerimônia de lançamento do programa de vacinação contra o HPV. Durante o evento, a primeira dose da vacina foi aplicada em uma jovem pelo ministro da Saúde, Arthur Quioro, e a segunda pelo governador Geraldo Alckmin, ambos médicos. O vírus do HPV é a principal causa do câncer do colo de útero, o terceiro tipo mais frequente entre as mulheres, atrás apenas do de mama e de cólon. A vacina será dada em postos de saúde e escolas públicas e privadas em meninas de 11 a 13 anos. A meta do governo é vacinar 80% do público-alvo, ou seja, 5.200.000 meninas nesta faixa etária. Cada um tem a sua individualidade,
mas é obrigação do Estado garantir proteção a todas as meninas. E eu acredito que esse é o compromisso que nos mobilizou para estar aqui hoje. E agora vamos ao comentário de política com Bob Fernandes. Os lixeiros venceram a disputa com o PMDB do Rio de Janeiro, o PMDB do prefeito Eduardo Paes e do governador Sérgio Cabral. A presidente Dilma está em meio à batalha com o PMDB, personificado no momento por Eduardo Cunha, líder do partido na Câmara. O PMDB de Cunha e 200 aliados que dizem ele ter, quer, em resumo, mais poder e mais grana. Os garis do Rio queriam salário melhor. Segundo grande parte das manchetes, os garis queriam impactantes 49% de aumento. Paes queria dar 9%. Esses 9% seriam uns R$ 72,18. Paes acabou dando 37%, o que significa R$ 300. Os que recolhem sobras das mesas, latas de lixo e latrinas recebiam R$ 802. Agora vão ganhar R$ 1.100 a cada mês. E o auxílio refeição terá um salto de R$ 8. Os lixeiros tinham R$ 12 para comer a cada dia, agora terão R$ 20. Como se percebe, uma disputa pelo subsolo da sociedade. Já em Brasília, a briga é outra. O PMDB do Cunha e companhia quer mais espaço nas alianças regionais, mais cargos e a liberação do dinheiro de emendas parlamentares. Emendas servem para obras e serviços nas bases dos parlamentares e, na prática, servem também para que muitos deputados e senadores paguem aos que financiam suas campanhas. O governo conseguiu segurar a PEC que tornava impositiva tais emendas no orçamento, mas assumiu o compromisso de liberar dinheiro para as emendas. Com os cortes no orçamento, foram retidos 13 bilhões para emendas. A liberação de parte disso é o combustível dos 200 de Eduardo Cunha. Isso no baixo clero. No topo, entre os cardeais, a briga é por candidaturas do PMDB contra candidatos do PT em estados como Rio, Ceará, talvez Paraná. E, claro, um ministériozinho ou uma estatal a mais não faz mal a ninguém. No início da disputa com os lixeiros, o prefeito Paes tratou-os como delinquentes e disse que seriam apenas 300 garis. Segundo o noticiário, algo confuso, o Rio teria 4 mil, 16 mil ou 17 mil garis. Seja como for, não se entende como só 300 de braços cruzados deram naquelas montanhas de lixo. O que se entende é que, à parte acertos e erros na ação, os lixeiros deram a lição ao prefeito e a todos. Lição quanto ao que é nuclear. Quem e como consegue viver com R$ 802 ao mês numa cidade como Rio de Janeiro? Em Brasília, a presidente Dilma perderá pontos se ceder a tudo o que o PMDB deseja. O PMDB de Eduardo Cunha soaria como um sinal de fraqueza. A multidão não está de olho nessa briga, mas o resultado, se negativo, o que não é provável, trará reverberação. O PMDB vai ganhar essa? Ou, como no Rio, vai, enfim, experimentar o outro lado do cabo da faca. Boa noite. E hoje estreia aqui na TV Gazeta o programa Hora do Voto. O programa vai ao ar às 11h30 da noite e será ancorado pela jornalista Maria Lídia Flandoli. Hora do Voto pretende discutir com os convidados as perspectivas para as eleições de 2014 e dando ao telespectador a oportunidade de conhecer melhor os candidatos. E o primeiro entrevistado é o ministro da Secretaria-Geral da Presidência da República, Gilberto Carvalho. Na entrevista, Carvalho fala sobre os protestos de rua, a relação do governo Dilma com o PMDB e também de eleições. A presidenta Dilma está agora enfrentando essa questão do PMDB, mas que eu tenho certeza que vai resolver, que o PMDB não é aliado nosso, o PMDB é copartícipe do nosso governo, nós temos o vice-presidente do PMDB, isso se resolve. A prefeitura pretende limitar a altura dos prédios em bairros residenciais de São Paulo. Os novos edifícios não poderão ultrapassar 25 metros em média, 8 andares. A medida faz parte do texto final do plano diretor que vai ser apresentado na Câmara esta semana. Se aprovada, a construção dos chamados espigões ficará restrita a grandes avenidas servidas por transporte público.
Escolas de São Paulo oferecem disciplinas voltadas para o futuro profissional dos alunos. E não são os estudantes do ensino médio, não. Desde a educação infantil, o ensino de idiomas e conceitos como empreendedorismo já fazem parte da grade curricular de alguns colégios da capital paulista. Só que o investimento é alto. A mensalidade em escolas com este tipo de proposta educacional pode variar em média de R$ 700 a R$ 3.000. A atividade de colagem é bem conhecida, mas repare na ordem das pétalas. Uma rosa, uma vermelha, ou melhor... Pink, red, ink, red, ink, red, pink. O exercício prioriza o uso do inglês e a identificação de padrões e sequências. A Lily, que tem pais estrangeiros, já se familiarizou com o idioma. What color is this? Green. Nesta escola bilíngue na Zona Oeste de São Paulo, as crianças têm aula 100% em inglês desde os 2 anos de idade, com exceção do último ano da educação infantil, no qual a prioridade é alfabetizá-las em português. Ainda assim, a língua inglesa ocupa 75% da grade curricular. E, é claro, tudo sempre com muita diversão. A gente faz isso para as crianças pequenas da forma mais natural. Então, através de muitas brincadeiras, através de atividades que façam sentido para o dia a dia deles mesmos, né? Então, contextualizando com a família, com os amigos, a casa. Na hora do parquinho, o Caio me conta por que não quer cantar a música preferida dele. Sem problemas, ele logo lembrou de outra música em inglês para me ensinar. In the jungle, the mighty jungle, the lion sleeps tonight. A Luísa teve uma outra ideia. Me ensinou a brincar de Mr. Wolf. When I catch João is Mr. Wolf. Foi-se o tempo que a educação com foco no desenvolvimento profissional dos alunos começava na faculdade. Essa aqui é uma turma de 3º ano. Entre as disciplinas, história, geografia, matemática, português e, acredite se quiser, empreendedorismo e ética. Primeiro, eles aprendem a ser empreendedores deles mesmos, como eu posso criar alguma coisa, inovar em alguma situação, isso eles vão aprendendo. E eu comigo e depois vem eu com o outro. Então, como é que eu tenho que lidar com o outro? Dentro do empreendedorismo, se eu for montar uma loja, eu tenho que tratar bem meu cliente, eu tenho que ter higiene, eu tenho que ter respeito, eu tenho que ter equilíbrio nas minhas ações. E disso tudo a gente vai para o nosso planeta, como que a gente vai economizar água, como que a gente vai consumir menos. A pequena Carolina, de 7 anos, tem um carinho especial pela matéria. Você falou para mim que você sabe o que é empreendedor? Sim. O que é? É uma pessoa ou que faz ou que compra uma coisa e dá ela e vende ela. Há 9 anos, a mãe de Carolina resolveu investir no ramo de brindes e teve que aprender a administrar o negócio próprio sozinha. Hoje ela conta com a ajuda das filhas em seu ateliê. E diz que no 1º ano na escola, a postura das meninas já mudou. Elas passam as tardes comigo, algumas delas no meu ateliê. E aí elas já começam a olhar o que eu posso fazer, o que eu posso ajudar. Mãe, posso fazer isso? E nisso acaba de uma forma lúdica, elas aprendendo, né, tendo responsabilidade, pequenas responsabilidades, mas que eu acredito que lá na frente vai fazer a diferença. E 7 pessoas foram detidas durante protesto que acontece neste momento na região de São Mateus, na zona leste da capital. Vamos falar com a repórter Carla Rodeiro, que está na delegacia que investiga o caso e tem outras informações. Carla. Olha,
Olha, as 7 pessoas que foram detidas estão sendo interrogadas neste momento, mas pelo menos um homem já era procurado pela polícia por receptação de objetos roubados e deve permanecer preso. Cerca de 150 pessoas bloquearam esta tarde ruas ali no Jardim da Conquista, aqui na região de São Mateus, e também atearam fogo em pedaços de madeira. Seria uma reação a uma operação da polícia que na quinta-feira trocou tiros com suspeitos de roubar um caminhão. E nesse tiroteio, um adolescente foi baleado e morreu. Bem, durante a manifestação desta tarde, o comércio manteve as portas fechadas. Mas neste momento, a situação já é tranquila. Agora, um outro grupo de manifestantes bloqueia agora a rodovia Regis Bittencourt, no sentido São Paulo, na altura da cidade de Embu das Artes. O protesto é pela morte também de um adolescente durante um roubo. Estela. Obrigada, Carla. E agora as notícias do esporte. Santos goleia e segue com a melhor campanha do Campeonato Paulista, seguido pelo Palmeiras, que só fica atrás por conta do saldo de gols. O clássico da rodada, o São Paulo venceu o Corinthians de virada e complicou a vida do rival. No estádio do Pacaembu, o Corinthians saiu na frente logo aos 9 minutos. Luciano fez o cruzamento e Antônio Carlos desviou contra o próprio gol. O empate são paulino foi um golaço. Paulo Henrique Ganso acertou um belo chute de longe, no ângulo, sem possibilidade de defesa. 1-1. No segundo tempo, logo aos 5 minutos, Luiz Fabiano virou o jogo. Mas Antônio Carlos desviou contra o próprio gol. Outra vez no cruzamento de Paulo Guerreiro. 2-2. Para sorte do zagueiro, Rodrigo Caio acertou um belo cabeceio e garantiu a vitória São Paulina. São Paulo 3, Corinthians 2. Em São José do Rio Preto, os reservas do Palmeiras não tomaram conhecimento do já rebaixado paulista. William Matheus abriu o placar. David Batista empatou o jogo. Mas Miguel e Patrick Vieira fizeram para o Palmeiras. 3-1 placar final. Melhor ainda se deu o Santos sobre o Oeste de Itápolis, na Vila Belmiro. Leandro Damião. Thiago Ribeiro, 2 vezes. E Diego Cardoso abriram 4-0 para o Santos. Melhor ataque da competição. Eric ainda diminuiu para o Oeste. Final, Santos 4-1. Ontem, mais um estádio da Copa do Mundo foi inaugurado. A Arena Amazônia, em Manaus, recebeu cerca de 20 mil pessoas para acompanhar a partida inaugural entre Nacional do Amazonas e Remo pela Copa Verde. A inauguração da Arena Amazônia foi neste final de semana. A presidente Dilma Rousseff não esteve presente dessa vez, já que em 14 de fevereiro participou de um evento informal no estádio. Mas foi só nesse domingo mesmo que a bola rolou de verdade no gramado que será o palco de 4 partidas da Copa do Mundo. Entre elas, o esperado confronto entre Itália e Inglaterra. Os quase 23 mil torcedores presentes ao estádio acompanharam o duelo entre Nacional e Remo, válido como jogo de volta das quartas de final da Copa Verde. Max abriu o placar para os visitantes e fez o primeiro gol da história do estádio. E a honra do segundo gol da Arena Amazônia, o segundo do Remo no jogo, coube novamente a Max, 2-0. Pouco depois, Jefferson Recife fez o gol dos donos da casa e levou a torcida ao delírio. No finalzinho do jogo, Nando fez um golaço e deixou tudo igual. Mas o empate em 2-2 só serviu para o Remo avançar na competição, onde vai enfrentar o Paysandu na semifinal. Nas arquibancadas do novo estádio, muita reclamação com as longas filas, a falta de acabamento em alguns setores e outros problemas, como o duvidoso legado deixado pela Arena para a população do estado de Amazonas, fato que revoltou o governador local. O problema nosso, não é de vocês. Isso é problema do povo amazonense, não é teu, não é da imprensa do Sul.
É nosso problema, isso deixa com a gente. Se nós tivermos competência para construir uma arena desse porte, a um preço muito mais barato que muitas outras arenas, nós teremos competência também de dar um legado. Você acha o legado do Maracanã, botar 300 pessoas para assistir um jogo? Como foi o último jogo no Maracanã, você acha que é um grande legado? E nós gastamos muito menos e fizemos algo muito mais bonito. O Amazonas já fez coisas muito mais difíceis do que essa arena e do que uma Copa do Mundo. Na Europa, destaque para a Copa da Inglaterra. O milionário Manchester City foi surpreendido em casa pelo modesto Wigan e deu adeus à competição. Quartas de final da Copa da Inglaterra, o Manchester City recebeu o modesto Wigan e saiu perdendo após esse gol de Jordi Gomes. James Pert ainda aumentou o placar e os Citizens diminuíram com Nasri, mas foi só. Final, Manchester City eliminado 1, Wigan classificado para semifinais 2. O adversário do Wigan nas semifinais será o Arsenal. Os Gunners golearam o Everton no sábado por 4-1. Ozil, Arteta de pênalti e Giroud 2 vezes fizeram os gols dos donos da casa, enquanto Lukaku marcou para os visitantes. Ainda na Inglaterra, mas agora pela Premier League, o líder Chelsea não tomou conhecimento do Tottenham. Samuel Eto'o abriu o placar e na comemoração simulou dores nas costas, brincando com o fato de Mourinho ter dito dias atrás que o camaronês estaria velho demais. Hazard, de pênalti, Dembaba completaram a goleada de 4-0 dos Blues. Também no campeonato inglês, o Manchester United venceu o West Bromwich por 3-0. Phil Jones, Rooney e Welbeck marcaram para os Red Devils, que já estão em 6º lugar na tabela. Na Bundesliga, o campeonato alemão, o Wolfsburg até ameaçou assustar o líder Bayern de Munique com esse gol do brasileiro Naldo. Mas o time bávaro empatou ainda no primeiro tempo com Miller e na etapa final soltou a máquina de fazer gols. Miller fez mais 2, totalizando 3 na partida. Mandzukic balançou as redes outras 2 vezes e Ribéry também deixou o dele. Final, Bayern 6, Wolfsburg 1. Essa foi a 16ª vitória seguida do time de Pep Guardiola na competição, um recorde. Da Alemanha para a Itália, a Juventus venceu a Fiorentina por 1-0 com esse belo gol de Asamoah e se solidificou ainda mais na liderança do Calcio com 72 pontos. Fechando os gols internacionais, o Barcelona perdeu fora de casa para o Valladolid por 1-0. Gol de Fausto Rossi, o time azul-grená está em 3º lugar, 4 pontos atrás do líder Real Madrid. Caso Alston, Suíça envia ao Brasil dados sobre uma conta secreta de ex-secretário da Casa Civil no governo Covas. Reportagem do jornal O Estado de São Paulo revelou documentos enviados pela Suíça sobre uma conta secreta em Genebra pertencente a Robson Marinho, com montante de US$ 1.100.000. Atualmente, Marinho é conselheiro do Tribunal de Contas do Estado. A suspeita do Ministério Público é que o dinheiro seja de propina no caso Alston, suposto esquema de suborno no setor de energia entre 1998 e 2002, durante os governos Mário Covas e Geraldo Alckmin, do PSDB. Marinho nega possuir o dinheiro no exterior, porém o documento apresentado tem a sua assinatura e a de sua mulher, Maria Lúcia de Oliveira Marinho. No mês passado, a Justiça Federal abriu processo criminal contra 11 acusados de participação em esquema de pagamento de propina pela empresa Alstom a políticos e funcionários estatais do setor de energia do governo de São Paulo. Bens de 5 desses réus foram bloqueados pela Justiça. O conselheiro do TSE, Robson Marinho, não foi denunciado, pois tem foro privilegiado. Ele é investigado pelo Superior Tribunal de Justiça por suspeita de ter beneficiado a Alstom em um julgamento de 2001 no TCE. O governador Geraldo Alckmin defendeu uma apuração rigorosa sobre o caso Alstom. E em relação a Robson Marinho, Alckmin disse que é preciso avançar com a investigação. A defesa de Robson Marinho disse que não ia comentar a revelação porque a conta
porque não teve acesso ao documento e destacou que Marinho jamais julgou ou participou de qualquer julgamento sobre o caso no TCE. Vamos agora à entrevista do dia com Maria Lídia Flandoli. Os tempos não estão fáceis para o PSDB, que enfrenta denúncias graves, perda de Sérgio Guerra, quadro político importante e ex-presidente do partido, além da ameaça de colapso no fornecimento de água em São Paulo. Hoje recebemos o deputado federal do PSDB, Duarte Nogueira, que é presidente do Diretório Estadual do PSDB em São Paulo e ex-secretário de Estado nos governos Mário Covas e Geraldo Alckmin. Obrigada por estar conosco. Bom, eu quero começar com essa questão da falta d'água. São Paulo corre o risco de faltar água e é verdade que não choveu. Nós sabemos a origem do problema, de onde vem. Entretanto, fica aí um questionamento se o governo do estado não está dormindo no ponto e não tomar medidas de contenção de consumo de água para evitar o colapso. O PSDB pressiona Geraldo Alckmin para não fazer racionamento, coisa que pode impressionar mal o eleitor e contaminar as urnas contra ele próprio, Alckmin. Olha, Maria Lídia, o PSDB não só apoia o governador, como vai ao encontro do que pensa toda a sociedade. Nós acreditamos que não vai haver desabastecimento, nós já estamos tendo uma recuperação no nível dos reservatórios, mesmo que pequeno, pela retomada das chuvas, e São Paulo inovou, porque foi criativo ao chamar a solidariedade da própria sociedade, que compreendeu que a estiagem não é culpa do governo, foi uma falta de generosidade do próprio São Pedro nesse momento, mas está premiando os consumidores que eventualmente economizarem água. Quem economizar vai ter menos custo na sua tarifa de água, sem necessidade de qualquer desabastecimento ou qualquer racionamento. Então nós acreditamos que foi com uma boa gestão que nós vamos contornar essa adversidade, que foi uma estiagem extremamente prolongada, que obviamente não estava prevista. Agora há pouco o Jornal da Gazeta mostrou esse caso, Alston Simes, e essas denúncias que atingem em cheio agentes públicos de governo do PSDB e também políticos, lideranças ligadas ao PSDB e do próprio PSDB. Agora, com a renúncia de Eduardo Azeredo, esse caso do chamado Mensalão Mineiro, está havendo uma pressão muito grande de adversários, principalmente petistas, em relação a Aécio Neves, no sentido de colar nele uma responsabilidade e participação e que ele tem que ser investigado também. Inclusive eu vi, mais que tucano, Aécio Neves é mineiro e por isso deve ter participação. Eu vi deputado do PT de Minas Gerais falando isso, falando inclusive que está na testa de Aécio Neves que ele tem envolvimento. O PSDB está preparado para enfrentar esse tipo de artilharia? Olha, o PSDB não compactua com o ilícito, com as irregularidades. Qualquer denúncia que porventura venha a surgir e que recaia sobre qualquer pessoa do partido, seja ele ex-filiado ou atual filiado, tem que apurar as investigações, aprofundar o que está acontecendo e, obviamente, aguardar o resultado dessas investigações. O PSDB não vai passar a mão na cabeça de ninguém e quem eventualmente tiver culpa vai pagar pelos crimes que eventualmente cometeu, pelos delitos que foi dado causa e, obviamente, a gente acredita na justiça. Nós lamentamos que isso possa estar ocorrendo com companheiros nossos do PSDB, mas a justiça tem que ser igual para todos, ninguém pode ter diferença perante a justiça. E é isso que nós esperamos. E o ânimo dos tucanos? Eu vi que o presidente Fernando Henrique Cardoso está escrevendo agora uma coluna de opinião no UOL, na internet. E nessa primeira participação dele, ele faz críticas ao governo federal, diz que o governo está apostando na divisão da sociedade, nós e eles. E que tudo isso com a finalidade de se manter no poder. E ele fez duras críticas, inclusive de foto, do presidente Lula e da presidente Dilma sorrindo, do que eles estão rindo, etc. Gleisi Hoffmann, a senadora ex-ministra, disse que Fernando Henrique está assim com muita amargura. O PSDB está desanimado, está amargurado com toda a circunstância do momento? Pelo contrário, nós acreditamos que há um sentimento na sociedade, sobretudo no âmbito do país,
de que o atual governo não está governando adequadamente o Brasil não cresce. O Estado brasileiro foi utilizado para fazer cabide de emprego e aparelhamento para se manter o atual partido do governo PT no poder a qualquer custo. Não há um projeto para o Brasil não cresce, nós estamos perdendo terreno em relação a outros países. O nosso aumento de produtividade nos últimos 10 anos foi de pouco mais ou menos até de 1%, em relação à comparação com a Coreia, com o México, com o Chile, que cresceram em produtividade 3%, 4%, 5%. Então o governo não está sendo mal gerido. A Petrobras perdeu quase 40% do seu valor de compra, fecha suas contas no vermelho e, portanto, esse é um sinal de que o presidente Fernando Henrique tem muita lucidez na sua avaliação. Analisou no ano passado que era um momento de mudança e agora mostrou que ele está no sentido correto. O brasileiro quer, sim, fazer uma mudança e nós estamos preparados para oferecer as oportunidades de dialogar em torno dessa mudança. Agora, essa questão da mudança, deputado, quer dizer, então prega-se a mudança no governo federal, mas prega-se no PSDB a continuidade no governo estadual, quer dizer, a reeleição de Geraldo Alckmin. Por outro lado, né, no adversário é a mesma coisa, continuidade no governo Dilma, mudança em São Paulo. Vocês, os políticos, não estão com uma contradição nesse tipo de campanha? Mudança no que nos interessa e continuidade também, só no que interessar? Olha, Maria Lídia, democracia não é rotatividade. Democracia é o povo escolher naquilo que está indo melhor para ele. Aqui em São Paulo, na semana retrasada, antes do Carnaval, o estado de São Paulo foi apontado como o melhor índice de desenvolvimento humano de todos os demais estados brasileiros. Vem diminuindo o número de homicídios. Há 15 anos atrás eram 13 mil por ano, 12 mil, 11 mil, 10 mil. O ano passado foram 4 mil homicídios. Mas aumentando de roubo. Há uma expectativa, sim, de aumento de outras formas de criminalidade, mas tem sido combatido pelas nossas polícias. A saúde de São Paulo é a melhor saúde do Brasil por esforço do governo do estado. O governador está colocando esse ano 1,5 bilhão a mais de reais do que é obrigado por lei na saúde do nosso estado para contrapor a falta de recursos que estão deixando de vir por parte do governo federal. Há 10 anos atrás, o governo federal colocava 56% dos recursos do Bolo SUS, agora está colocando apenas 45%. Não reajustou a tabela do SUS e não tem apoiado as santas casas e hospitais filantrópicos. Tanto é que o governo do estado, de 2013 agora para 2014, aumentou de 222 para 535 milhões de reais o repasse para as santas casas. Agora, o governador Alckmin está muito bem nas pesquisas, né? Dá até que ele pode levar num primeiro turno se a eleição fosse hoje, mas nós sabemos que tem muito tempo daqui até a hora do voto. Entretanto, Alexandre Padilha já saiu em caravana pelo interior. O governo federal tem o PAC dos equipamentos, está distribuindo maquinário, caminhões, tudo que prefeituras precisam. Geraldo Alckmin tem gás para competir com um adversário tão bem apadrinhado e tão forte e que já está em campo? Olha, o Mário Covas, nosso ex-governador, dizia que o povo nunca erra, ele sempre acerta, desde que ele tenha todas as informações. O eleitor de São Paulo, ele sabe diferenciar o que é discurso de campanha política, ainda mais vindo do ex-ministro da Saúde, que deixou a saúde do nosso país a pior saúde dos últimos anos. Tanto é que no ano passado, quase 2 milhões de brasileiros vieram se tratar aqui em São Paulo, quando deveriam estar se tratando nos outros estados, por descaso da saúde do nosso país. E mais do que isso, o pré-candidato a governador do PT, que é ex-ministro da Saúde, deve explicar por que fechou 13 mil leitos do SUS nos últimos 3 anos, quando ele foi ministro, além de uma série de pontos que nós acabamos aqui de colocar de descaso na saúde. Então, eu acho que a discussão, né, o diálogo tem que ser feito com transparência e nós estamos preparados para apontar e mostrar os dados de São Paulo, comparar e fazer, enfim, o debate democrático. Para encerrar, rapidamente, o senhor vai ser o vice de Geraldo Alckmin ou vai se candidatar a deputado federal outra vez? Eu vou me candidatar a deputado federal, sou candidato à reeleição e tenho a tarefa de presidir o PSDB nesse momento sucessório até o término do meu mandato em maio de 2015, que é no ano que vem. Muito obrigada, Obrigado deputado. a você. Uma boa noite. Obrigado. Estela. Na Ucrânia, manifestações a favor da Rússia se espalham pelo país. A OTAN mobilizou aviões na Polônia e Romênia para monitorar a situação em território ucraniano.
Na cidade de Simferopol, capital da Crimeia, um grupo pró-Putin dançou e cantou em volta de uma grande bandeira russa. E em uma cidade a leste do país também houve protesto contra o novo governo interino formado em Kiev. Na semana passada, o parlamento da Crimeia aprovou o referendo que vai decidir se a região será incorporada à Rússia. A votação vai acontecer no domingo, dia 16. A maioria da população local apoia a causa. 40 homens armados farão parte da segurança no dia da votação. Na Venezuela, o presidente Nicolás Maduro recebe o ator americano Sean Penn. Maduro pediu que ele transmita aos Estados Unidos o desejo de abertura de diálogo entre os países. A Venezuela enfrenta uma grave crise política desde fevereiro. Jovens vêm tomando as ruas do país pedindo a renúncia do governo Maduro. Eles protestam contra a crise econômica e pedem o fim da violência. Morre aos 92 anos a cubana Melba Hernández. Ela é considerada uma heroína da Revolução de 1959 por ter sido uma das primeiras mulheres a acompanhar Fidel Castro nas ações contra o governo de Fulgêncio Batista. Melba morreu em consequência de complicações da diabetes. Julgamento de Oscar Pistorius entra no 6º dia e atleta passa mal. A sessão estava sendo transmitida ao vivo, mas foi interrompida quando o legista começou a descrever os ferimentos que os tiros provocaram em Riva Steenkamp, namorada do atleta. Durante o depoimento, Pistorius vomitou. Ele é acusado de ter planejado a morte da namorada, que foi assassinada em fevereiro do ano passado. A defesa alega que Pistorius efetuou os disparos, mas teria confundido Riva com um ladrão. O Jornal da Gazeta termina aqui. A edição de hoje pode ser vista daqui a pouco no youtube.com/Jornal da Gazeta. A gente se vê daqui a pouco no Jornal da Gazeta, edição das 10. Uma excelente noite para você e até lá. Nós voltaremos amanhã, às 19 horas. Uma boa noite e até lá. Maria Lídia Flandoli comanda Hora do Voto. Estreia hoje, 11h30 da noite.